Deus abençoe. Shalom, shalom, bom dia. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Shalom, acender uma luz aqui. Amém. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da aplicabilidade do sangue. O pastor Alexandre vai trazer aí um entendimento que o Senhor deu para ele a respeito de Sara e Abraão, não é? E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas a nosso favor. Então a palavra já está com ele, já vai orar. E esteja conectado com aquilo que Deus quer falar hoje conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Amém, glória a Deus. Bom dia de novo, Shalom. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia, por Oh, estarmos Senhor, na tua presença. Obrigado pela manifestação do teu sangue a nosso favor, por tudo aquilo que temos aprendido sim, e precisamos aplicar na nossa vida. verdade, Deus, Precisamos entender o mundo espiritual que está contido o sangue, porque o sangue ele está disponível. Ele sim, não foi derramado tantas vezes com tantos propósitos para ficar numa memória, para falarmos sim, disso, meu mas para Deus, aplicarmos isso. sim, Nos papai, ajuda, Senhor, a aplicar o teu sangue nas nossas vidas, sim, em meu todas Deus, as áreas que necessitamos, para que verdadeiramente tenhamos vida e vida com abundância. Pai, em sim, nome de papai, Jesus, nos guarda, nos cobre com o teu fala sangue hoje, conosco, nos dá entendimento, nos dá Deus, revelação, direção, graça e dependência do teu Espírito Santo em todo o tempo, em nome aleluia, de Jesus. glória a Deus, Amém. amém, 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 irmãos? Antes de eu falar do Abraão e da Sara, na ministração da Páscoa, o apóstolo falou a respeito de Moisés, quando chegou lá na praga, na última praga, e foi a morte dos primogênitos, né? E aí Deus começou a falar comigo ali, de uma forma onde eu entendi o mundo espiritual, no sentido de que Moisés, ele nasceu numa geração de morte, ele já nasceu predestinado para morrer, ele já nasceu marcado pela morte. Mas aprove a Deus a remover essa marca de morte e bater um carimbo de vida. Assim, ele vai viver e ele vai não somente viver, mas ele vai trazer vida a outras pessoas. sim, Aquela regência de vida que estava sobre a vida de Moisés, ela foi para sempre, ela foi lançada sobre ele não só para salvar um menino, que já seria uma coisa extraordinária sim, dentro de um contexto tão forte de morte, ser livrado já seria uma coisa absurda. Mas ele tinha uma marca de vida sobre a vida dele. Ele aleluia, nasceu com essa marca, com esse carimbo, com esse DNA de vida. Eu vou viver, e aí Deus falou assim: você vai viver para gerar vida. aleluia, A vida de Moisés, a preservação da vida de Moisés tinha um propósito maior do que a preservação da sua vida, era um gerador de vida. aleluia, Estava sobre ele uma marca de geração de vida. E ele, aleluia, então, tudo aquela história que a gente conhece, ele ficou por um tempo escondido, não deu mais para esconder, colocou lá no cestinho e a mulher achou no rio, e ele foi viver toda aquela história que a gente sabe. Mas só que quando chega lá na 10ª praga, quando chega na última praga, que Deus vai então tocar nos primogênitos, Deus estava fazendo algo através de Moisés, que Deus começou a falar comigo, uma coisa muito muito interessante. Ele estava fazendo, ele estava removendo, ele estava decretando sobre aqueles que mataram os filhos de Deus, e ele estava também interrompendo uma geração de matadores. aleluia, Porque dentro do Egito havia uma mentalidade de morte, e sim, dentro de Moisés uma mentalidade de vida. Então oh, Deus pessoas se levantavam assim: Moisés, vai lá agora. Na 10ª praga, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos marcar as nossas casas, aleluia, a marca de vida que está sobre você, esse sangue, essa manifestação do Cordeiro está sobre os umbrais das portas do meu povo. Você é um ativador de atmosfera de vida. E aleluia, dentro dessa ativação de vida, você vai operar, você vai proclamar isso. E mais do que isso, nós vamos decretar agora a morte da geração dos matadores. aleluia, Nós vamos decretar realmente um fim, nós vamos colocar uma marca agora de destruição da morte. E aleluia, esse DNA de morte foi tão grande que nós podemos falar que nós tivemos a 11ª praga. E como foi a 11ª praga? Os próprios egípcios ali, eles geraram a praga contra eles, meu indo Deus, contra o povo de Deus. verdade, Eles foram atrás de uma outra praga. Eles foram atrás de uma outra manifestação de Deus. Deus dera a eles a oportunidade de ficar quietinho em casa, verdade, deixasse embora. Deus não ia fazer mais nada lá, ia ser com eles lá, a reconstrução, tudo que tinha que fazer, ia ser com eles. Mas eles decidiram, vamos atrás, vamos buscar de volta. E eles geram, então, no mundo espiritual, a 11ª praga, e meu agora a Deus, morte de todos eles, de seus animais, dos seus carros e cavaleiros. meu Deus, Então, nós precisamos entender que quando o sangue está operando,
Quando o sangue está em atividade, ele vai decretando vida, vai Aleluia. decretando vida, decretando vida, decretando vida. E nós precisamos entrar nessa atmosfera de vida. Nós Aleluia. precisamos entrar e sermos geradores de vida. Nós temos muitas marcas de morte. Verdade. Mas a Moisés aprouve sobrar depois de tantos decretos de morte, depois de tantas mortes ali no povo dele, uma pessoa sobrou para decretar a vida de novo. Então, Aleluia. dentro de mim e de você, nós temos um monte de coisas que morreram. Mas Verdade. sobrou um pouquinho de esperança, de expectativa, de fé. Nós estamos vivos ainda. E esse pouquinho que sobrou é hora de nós aplicarmos de sangue, é hora de nós manifestarmos juízo contra o adversário e Aleluia. sermos uns geradores de vida. Falar, olha, você destruiu aqui, destruiu lá, destruiu aqui. Há uma marca de morte contra as nossas vidas, Sim. mas o sangue de Jesus tem gerado em mim uma marca de vida. E eu Aleluia. vou, como Moisés, manifestar essa marca de vida e vou estabelecer vida daqui para frente. Eu vou Aleluia. executar os meus adversários antigos e vou executar os meus adversários do futuro. Eu vou acabar com isso através do sangue de Jesus Cristo e eu vou poder me estabelecer naquilo que Deus tem para mim. Então, há uma marca de Moisés disponível no reino espiritual através do sangue de Jesus Cristo, Sim. um exemplo. Cara, ainda que você esteja rodeado de morte, você está vivo ainda aí, tem um pouquinho de esperança, tem um Aleluia. pouquinho de expectativa, tem um pouquinho de fé, você está aqui, está se expondo ao ensino, pastor, eu estou destruída, eu estou destruído, tudo morreu, tudo acabou, estou com... Não interessa, esse restinho que sobrou é o que vai servir para você decretar a morte do teu adversário, Aleluia. decretar o fim do teu adversário. Você vai passar por esse mar e vai ver a 11ª praga se cumprindo a favor da tua vida, da Aleluia. tua casa, da tua família, do teu ministério. Você vai contemplar os teus adversários sendo engolidos pela presença de Deus, Aleluia. pela glória manifesta de Deus, ou pela ausência da glória. Porque o mar estava aberto pela presença da glória. O mar estava aberto pela presença de Jesus Cristo se estendendo ali para abrir aquele caminho, porque Ele é o caminho. Aleluia. Mas quando os adversários começaram a pisar em Jesus para passar, não tem identificação. Aleluia. Existe um lugar no reino espiritual que eu e você podemos pisar, que é um lugar de livramento. Mas se o adversário tentar passar pelo mesmo caminho, o que é vida para nós é morte para eles. Aleluia. Então, esse caminho, quando o nosso adversário entrar e tentar nos alcançar através de Cristo, o caminho vai se levantar e as águas vão voltar e engolir os nossos adversários Aleluia. e colocá-los por terra em nome do Senhor Jesus. Então você não é mais um gerador de morte. Não existe mais nas nossas vidas, através do sangue de Jesus Cristo, uma marca de morte. Aleluia. Não existe mais um ambiente espiritual que decretou a morte, você vai ser assim para sempre. Aleluia. A tua geração, o teu povo, a tua nação é destinada à escravidão e à morte. Não. A nossa geração é destinada à vida e vida com abundância, a desfrutar do sacrifício de Cristo, a aplicar o sangue de Jesus, a viver e a construir, a escrever uma nova história em Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Eu Deus. fui chamado, você foi chamado para construir e para escrever uma nova história. Há Aleluia. uma nova atmosfera liberada no reino espiritual para nós. Chega de morte. Deus estava enfadado com a morte e ele levanta aquele povo, não para tirar só de uma escravidão, que também já seria algo tremendo, mas para tirar de uma escravidão e de um legado de morte. Aleluia. Havia ali um DNA, uma genética de morte, era morte espiritual, era morte física, era morte mental, era a morte da alma, porque era um povo oprimido pela morte. Sim. A atmosfera de morte era sempre gerada através do Egito contra o povo de Deus. Sim. Então Deus se levanta através de um que sobrou. Um só. Por isso que eu te incentivo a continuar, ainda que seja só um pouquinho. Um só Deus precisou usar. Aleluia. Sobrou só Moisés. Aprove a Deus dar a graça para aquela família entender o mundo espiritual e preservar a vida de Moisés. Aprove a Deus dentro de mim e de você preservar alguma coisa viva, Aleluia. alguma coisa com esperança, alguma coisa firmada na fé, Aleluia, Jesus. para que nós nos levantemos e falemos: é possível mudar essa história. Vamos lá na casa do adversário. Aleluia, Jesus. Então Moisés foi ser tratado, foi ser ensinado, foi ser visitado por Deus. Tinha uma marca de morte sobre a vida dele que tinha que ser removida. Ele sabia o que tinha acontecido, mas ele vai para o Egito agora com uma marca de vida, agora com uma autorização do céu Aleluia. para falar: gere um ambiente de vida a favor da tua casa. Aleluia. Gere um ambiente de morte contra a casa dos egípcios. Aleluia. Mata a passada e a futura. Aleluia. Vamos executar juízo. E aí depois eles mesmos procuraram a 11ª praga para acabar com tudo. Então há um momento na nossa vida que nós vamos nos levantar
e o Senhor vai extirpar de uma vez por todas esses adversários que nos perseguiram por anos, anos e anos, trazendo morte, destruição, choro, lamento, vergonha, vexame, opróbrio, cativeiro, Aleluia. pesadelos, perturbações, tudo que nós ficamos expostos. Pessoas tiraram sarro, zombaram, desprezaram você, desprezaram o teu Deus, desprezaram o teu chamado, mas hoje Deus está falando: se levanta, executa juízo, entra na minha presença e Aleluia. faça com que as coisas mudem no mundo espiritual. Tem um Aleluia. sangue a teu favor. Tem um Aleluia. sangue para você aplicar no umbral. Tem um sangue que vai deixar, fica um resquício da presença daquele sangue, daquela morte para os egípcios, daquela vida que puxou os egípcios para a morte. Aleluia. Eles foram puxados para aquilo. Aleluia. Havia uma regência de Deus ali. Vocês têm que ir até o final. Agora, a 11ª praga, vocês vão decidir. Vocês vão atrás da morte. Aleluia. Eles estavam achando que eles iam atrás para matar. Não tinha mais como. Era como Esaú e o seu irmão Jacó. Esaú saiu para achar Jacó, para matar Jacó, mas ele se deparou com Israel, era uma outra vida, era uma outra pessoa. Sim. Ele abraçou, chorou, beijou, deu para restaurar ali. Mas o povo do Egito, Faraó e seus soldados, seus cavaleiros, eles saíram certos da morte. Nós iremos matar todo mundo, trazer de volta. Eles queriam exterminar, porque se eles não matassem no físico, eles iam matar espiritualmente, eles iam matar na alma, eles iam trazer de volta. Eles saíram com o decreto de morte, mas já havia no reino espiritual, através daquele sangue que for aplicado lá mesmo, Aleluia. que existia sobre aquele povo um decreto de vida. E quando eles se depararam com a vida lá na frente, lá no mar, eles foram engolidos pela vida e foram lançados na morte. Glória Então há poder no sangue de Jesus Cristo. Sim. Aplique esse sangue. Opere através desse sangue, Sim. na intercessão, na libertação, na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu ministério. Opere através do sangue. Aplique o sangue, creia no sangue. Aleluia. Porque ele vai fazer a diferença na nossa vida. Amém, Amém? Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse aqui é só um belisco, agora nós vamos na palavra, em nome do Senhor Jesus. Esse belisco é para ficar roxo. Glória a Deus. Glória a Para Deus. marcar. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Gênesis capítulo 18, versículo 11 fala assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Havia uma promessa sobre Abraão: você será pai de uma grande nação, de uma multidão. Aleluia. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aleluia. Amém? Existia aqui um quadro estabelecido sobre a vida de Abraão e de Sara, deles serem geradores de vida e muita vida. Existia aqui uma palavra de Deus, uma bênção de Deus, um decreto de Deus, uma promessa. Viva no reino espiritual. Vocês serão pai de multidão, incontável como a areia do mar. Vocês vão arrebentar a boca do balão. Vocês não vão gerar um filho, vocês vão gerar uma nação, vocês vão gerar um povo, vocês vão gerar algo muito grande. E dentro dessa jornada, dessa promessa que Abraão recebeu juntamente com sua esposa e que nós recebemos muitas vezes em muitas áreas da nossa vida, logicamente se levantam os adversários. Sim. Se levanta a nossa alma não conquistada, se levanta a dúvida, se levanta o medo. O tempo vai passando. Sim, meu Deus. E o nosso grande adversário justamente é esse tempo. O nosso adversário, se nós somos crentes de verdade, cremos de verdade no sangue, no nome, no poder de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós sabemos, nós temos o entendimento que Satanás já perdeu, que Sim. Jesus já venceu e pronto. Mas por que tanta guerra, então? Porque existe um tempo para que as coisas se estabeleçam, um tempo eterno, um tempo que tem que ser encaixado com as regências do céu para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, isso que nós estamos passando hoje, fala, pastor, eu tenho uma promessa enorme, e eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, mas nada acontece, está tudo piorando, está tudo ficando muito mais complicado. Ao invés das portas se abrirem, elas estão se fechando. Graças a Deus. Misericórdia, graças a Deus, porque as portas estão se fechando, porque você está vendo certo, e agora é momento de descansar na promessa, crer contra a esperança.
O nosso grande desafio é continuar crendo contra a esperança, quando Aleluia. tudo está de ponta cabeça, mas você continua olhando para o autor e consumador da tua fé. Sim. Quando tudo está ao contrário, quando todas as vozes, todas as regências, tudo que acontece, o mundo espiritual parece que está realmente focado só em você, só existe você nessa terra. E o adversário parece que está com o tempo dele totalmente disponível para nos prender, para nos encurralar, para nos levar para um lugar onde assim, vocês não vão sair daqui, nada vai acontecer, vocês não vão gerar nem filho, quanto mais uma nação. Olha para o teu corpo amortecido, Abraão. Olha para você, Sara. Foi cessado o costume das mulheres. Você Sim. não menstrua mais. É. Abraão, você não tem mais ereção. Não tem como mais gerar. Acabou. Meu Deus. É o fim. Não tem mais o que fazer. Está decretado. Olha só. Está na mão de vocês. É o corpo de vocês. Vocês não conseguem se enxergar. Às vezes o adversário quer nos levar nisso, olhar para que nós olhemos para nós assim, vocês não se enxergam? É. Vocês não conseguem ver que vocês são fracos, limitados, que vocês não têm para onde sair, não têm para onde ir, que vocês não têm nada para que isso aconteça? Não existe um elemento favorável para aquilo que supostamente você pensa e você sonha e você criou uma utopia que Deus falou com você. Deus não falou nada. É tudo mentira. Isso não vai acontecer. Então Abraão estava sendo bombardeado por esses pensamentos, mas ele tinha que lutar contra isso todos os dias e falar assim: eu creio contra a esperança. Aleluia. Eu creio contra o meu corpo amortecido, eu creio contra o corpo da minha esposa que não menstrua mais, eu creio. Aleluia, Jesus. E eu estou nesse processo. O mundo espiritual fala contra mim, o do adversário. Mas existe um mundo espiritual construído dentro de mim. Aleluia. Há uma esperança, há uma expectativa, há uma fé. Alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Por que nós somos chamados de loucos? Porque o que eu estou fazendo hoje na minha vida é loucura. Porque as pessoas olham e falam, cara, esse cara surtou. Deus. De repente ele era açougueiro, 40 anos de açougueiro, e ele fala que Deus está chamando ele para o ministério, que ele vai fazer esse trabalho, que ele crê que Deus vai prover. Isso é loucura. Mas Deus foi levando isso passo a passo, e eu estou crendo que isso vai acontecer. Aleluia. E isso já está acontecendo. Deus tem nos suprido de uma forma sobrenatural. Verdade, Deus. Nós temos um ministério pequenininho, com um pouquinho de gente, que nem aberto ainda fisicamente está. Nós vamos abrir a igreja domingo. Nós estamos até agora só pela internet. Nós não tínhamos possibilidade nenhuma de fazer nada do que estamos fazendo, mas há um sangue operando a nosso favor. E se Deus está nos chamando, Deus vai ser responsável por nós. Aleluia. Eu conversando com uma irmã um tempo atrás, que me ligou para tirar algumas dúvidas, a gente conversando, Deus deu uma palavra para a minha vida, conversando com essa irmã. Por isso é importante você atender, você orar por alguém, você se disponibilizar para ser um canal de bênção, porque Deus vai operar na tua vida. Sim, verdade. Eu vou ficar atendendo os outros a troco do quê? Primeiro que você tem um chamado para isso, você tem que fazer, não é a troco de nada. É a troco da obediência. É a troco de estar encaixado naquilo que Deus tem para você. Sim. E segundo, que Deus vai usar aquela situação, aquela conversa, aquela intercessão, aquela oração para alcançar a tua casa, a tua vida e a tua família. Aleluia. E eu conversando com essa irmã, Deus me trouxe o entendimento que o altar, ele se torna responsável por aqueles que se entregam nele. Aleluia. No chamamento de Deus. Aleluia. Não vai sair correndo e falar assim, então agora eu vou me entregar no altar, Senhor, eu sou do Senhor, o Senhor vai. Não é isso que eu estou falando. Mas se Deus te chamou a assim lançar no altar, se lance, porque Aleluia. Deus será responsável por você. Aleluia. O altar será responsável por você. E depois daquilo entrou um descanso tão tremendo dentro do meu coração, porque há um temor, eu sou o provedor da casa. Deus. Eu fiquei 40 anos trabalhando num segmento que, para mim, por um tempo era bom, era gostoso, mas depois eu fiquei no final andando só por necessidade. Era um sofrimento, porque não tinha propósito naquilo. Sim. E todas as vezes nós estamos andando por necessidade, nós sofremos. Porque estamos manifestando Adão. Mas todas as vezes que nós andamos no propósito, nós estamos manifestando Cristo. Aleluia. E é isso que vai nos trazer consolo, conforto. Sim. Não é uma situação financeira agradável, não é uma situação onde está tudo bem, mas o propósito te faz descansar em Deus. Aleluia. É o propósito. Está tudo bem? Muitas vezes não. A provisão chegou de uma forma abundante? Não. Você tem uma certeza que amanhã não. Mas eu tenho certeza no propósito. Eu descanso no propósito. Eu descanso no altar. Eu fluo através disso. Se Deus me chamou para isso, se Deus nos chamou para isso, Ele é responsável por isso. Sim. Ele está nesse negócio, Ele assinou embaixo
Pronto, e acabou. Basta. Na vida de Abraão e de Sara havia uma assinatura: vocês serão pai de muitas nações, de multidão. Vocês vão ser isso. E havia um decreto de Deus sobre a vida deles. Sim. E eles precisavam descansar nesse altar, Aleluia. descansar nesse lugar onde realmente Deus se fizera responsável por eles. Mas Aleluia. houve um dia onde Sara teve uma ideia totalmente fora daquilo que Deus tinha para eles. E ela chega no seu marido e fala assim: viu, vamos fazer o seguinte, gera com a escrava, gera com Agar, porque não vai dar para nós. Vamos fazer a promessa acontecer, Sim. pelo menos metade dela. Você é o semeador, Deus vai se agradar disso, vamos fazer, eu não sei o que ela argumentou. Meu Deus. E Abraão, então, não foi depender do Senhor, não foi analisar o ambiente profético que ele estava inserido, ele não foi discernir aquilo, e por falta de discernimento, pela pressão de Sara, pela pressão da sua própria vida, querendo gerar a bênção. Às vezes nós estamos debaixo de uma pressão que nós queremos gerar a bênção. Jesus. Para. Você não vai conseguir gerar nada, a não ser problema e coisas que vão ficar para sempre, às vezes, nos atormentando. Sim. Abraão foi, então, deitou-se com Agar e gerou Ismael. E ele gerou um problema para sempre. Verdade, Jesus. Por que ele gerou um problema para sempre? Nós precisamos entender que Abraão tinha uma chamada para gerar um filho com Sara. Mas, pastor, ele estava amortecido no seu corpo, a mulher dele não tinha menstruação, é natural ver isso. Não é natural, porque nós não vemos nada no natural, nós temos que ver através da ótica dos olhos de Jesus Cristo e através desse sangue, nós vemos justamente o sobrenatural. Aleluia. O sangue quer nos mostrar o que é impossível, o sangue quer nos mostrar aquilo que nós não conseguimos fazer, o sangue quer nos mostrar aquilo que para nós já era, já acabou, já foi um ponto final. É para isso que o sangue está em atividade, é para isso que as suas mãos foram perfuradas, o seu lado, a coroa de espinho, tudo que nós aprendemos, o suor e tudo da onde veio o sangue, é para agora nós olharmos e falar assim: existe uma saída para mim aqui. Aleluia. Procure nessas manifestações do sangue que você vai encontrar uma resposta específica para a tua causa. Em algum momento ele deixou um pouco de sangue para a tua causa específica. Aleluia. Dentro dessas manifestações existe um lugar que é para você. Existe um lugar que é para a tua vida. Comece a analisar. Hoje, quando acabar, mais tarde, amanhã, quando você tiver um tempo, pega a tua guerra. Pega o estudo que a pastora passou e vê se você não vai encontrar pelo menos uma manifestação do sangue que se encaixe justamente no problema que você tem. Aleluia. Porque a manifestação do sangue de Jesus Cristo, ela é completa, infalível, Aleluia. Poderosa, tremenda, e o mundo espiritual obedece isso. Porque a vida está no sangue e ele é o autor da vida. Aleluia. Não estamos falando do sangue, já que o nosso sangue já tem um poder de gerar vida. A vida está nesse sangue. Nós podemos gerar, eu e minha esposa geramos o Mateus através do nosso sangue normal, com a presença e a manifestação, obviamente, de Deus. Mas nós estamos falando de um sangue que é sobre todo o sangue, o sangue dos sangues. Aleluia. Tem o nome dos nomes, o Rei dos Reis e o sangue do sangue. É esse sangue que está contido a tua saída, a tua providência, o teu aquietar em Deus, o teu crer contra a esperança. Olhar para aquilo e falar: não tem jeito, pastor. Se você soubesse da minha vida, você ia perceber que não tem jeito. Se você soubesse da minha, você também ia falar: não tem jeito. Mas está tendo um jeito que eu estou aqui. Se você soubesse da minha vida há um tempo atrás, não tinha jeito mesmo. Jesus. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. De alguma forma, aquele Moisés pequenininho que sobrou aqui dentro foi executar juízo contra o adversário. Aleluia. Aquele retinho que sobrou de vida aqui dentro, você levantou para lá. Deus falou assim: vai lá, cara, basta. Bota um ponto final nisso. Aleluia. Existiam muitas mortes aqui dentro, muitas mortes. Muitos decretos de morte se cumpriram contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu ministério, contra o meu casamento. Mas existiu um restinho. Aleluia. Existiu um, pelo menos, vivo. E esse sangue foi falando a nosso favor. Aleluia. Então, realmente, eu não sei da tua vida. E você também não sabe da minha. Mas eu só sei que o sangue de Jesus está disponível para mim e para você. Aleluia. Eu só sei que esta manifestação de Deus na cruz do Calvário, a meu e a seu favor, está falando hoje continuamente diante de Deus, e ela é suficiente para te tirar dessa situação. Aleluia. Não precisa ter medo de nada. Entra num descanso de Deus e creia que esse quadro será revertido. E Abraão então se deita com Agar e gera um filho, Ismael, com o sangue dele e com o sangue de Agar. Meu Deus. E esse sangue
não gera multidão. Sim. Esse sangue não tem a propriedade de fazer a promessa se cumprir. Ele até gera, mas ele gera, nesse caso, gerou um problema. Não a criança era um problema, mas o que tinha de espiritual na criança Sim, se tornaram um problema. verdade, Jesus. Nós, às vezes, olhamos Ismael e queremos ficar com raiva dele. Esse Ismael agora luta contra o povo de Deus. A culpa não é de Ismael. A culpa não é de Agar. Minha esposa falou esses dias. Nós não paramos para pensar em Agar, o quanto ela foi abusada, o quanto ela foi judiada pelos seus patrões. Sim, O que Sara fez com Agar e Abraão também, no ato ali de engravidar e depois dos dobramentos, realmente é algo muito cruel. sim. Eles não respeitaram aquela mulher em nenhum momento. Havia realmente uma manifestação de escrava. Gera para mim e vai embora, vai sofrer, problema seu, não quero saber da tua vida. Eu só quero que você possa produzir para mim. Escravo. É, O que estava sobre a vida dela é isso. E às vezes sobre as nossas vidas nós não entendemos, mas pastor, eu estou gerando, 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 e é sempre para os outros, é sempre para alguma coisa, nunca fico com nada, nunca como de nada, nunca desfruto de nada. Escravo. Deus. Precisa entrar num ambiente espiritual e sair da casa da escravidão. Sim, Isso que você gera, 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 e nunca consegue comer, nunca consegue tocar, nunca consegue desfrutar em qualquer aspecto da tua vida. Se você está debaixo dessa regência, você está debaixo de uma regência de escravidão. meu Deus. E a escravidão, ela não vai permitir que você coma nada, mas ela vai te obrigar a produzir muito. É verdade. O que mais nos atemoriza, o que mais nos assusta, é que não somos vagabundos, muito pelo contrário. O escravo, ele trabalha demais. É verdade. Ele gera muito. Eu gerei muito na minha vida, mas dentro daquela lista de maldição de Deuteronômio 28, aquilo se cumpriu cabalmente na nossa vida. Verdade, Deus. Fizemos casa e não edificamos, nós edificamos casa e não moramos nela. Verdade. Geramos um monte de coisa onde nós não conseguimos desfrutar nada. Sim, meu Mas Deus. eu gero. E aí nós entramos num ambiente de ficar quase louco. Mas eu estou gerando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas acontecer, mas eu não consigo tocar nisso. Por quê? Porque você é um escravo. Deus. Porque eu era um escravo. O escravo gera para os seus senhores, ele não tem acesso. Ele come só para sobrevivência, é o basicão do basicão. Vai gerar mais, levanta cedo, aumenta o nível de trabalho, dá mais poder, não busca mais a palha, faz ele produzir mais tijolos, nós precisamos de mais trabalho. Eles estão ociosos, são esses os decretos. Sim. Quanto mais nós queremos nos posicionar muitas vezes a respeito das coisas de Deus, de tomarmos posse desse sangue, mais a escravidão se levanta. Então nós precisamos entender, saia da casa da escravidão. Em nome de Jesus. Se desligue da casa da escravidão. Sim. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure auxílio numa liderança. Procure o seu pastor, procure as nossas vidas, procure o apóstolo, procure alguém que te auxilie a sair da casa da escravidão, porque isso que está acontecendo na tua vida hoje nada mais é do que uma casa de servidão, de escravidão, e você vai continuar gerando, 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 gerando para os outros. Sim. Isso aconteceu na nossa vida, no secular e dentro da igreja. Verdade. Eu olhava a minha vida dentro da igreja e falei, nós somos escravos do mesmo jeito. Sim. Nós estamos trabalhando aqui que nem loucos. Por quê? Não havíamos saído da casa da escravidão. Não que eu quisesse agora o que eu produzi na obra, tocar naquilo. Mas eu queria que aquelas coisas fossem mais tranquilas. Eu falei, bom, agora eu estou na casa de Deus. E é essa a indagação que vem, mas eu estou na presença de Deus, eu estou na casa de Deus, mas como que eu estou sofrendo tanto isso? Como que eu só produzo, produzo, produzo? Parece que só chega a gente para me explorar, para arrancar minha força, para arrancar o que eu produzo, para comer de mim, mas eu nunca como. Nunca tem um pedacinho para mim, nunca consigo sentar à mesa, pegar um pedacinho de pão, um copinho de leite, tomar tranquilo, ficar 5 minutinhos, no nada, só olhando para o céu, sempre preocupado, sempre com carga, sempre pesado. Levanta e acorda. Não levanta para produzir num descanso, levanta sempre debaixo de uma escravidão. Parece que você deita e levanta, deita e levanta, levanta só para pagar conta. Verdade. Está sempre endividado Meu em Deus. todos os aspectos. Há uma dívida dentro de nós, porque o escravo é isso, ele está sempre devendo. Por mais que ele produza, mais que ele produza, mais que ele produza, ele está sempre endividado. Então nós deitamos hoje, já com a cabeça, amanhã eu tenho que levantar para pagar a conta. Sim. Amanhã eu tenho que pagar para agradar o meu Senhor. Amanhã eu tenho que levantar para agradar o meu Senhor. Amanhã eu tenho. Isso vai nos sufocando, vai nos exaurindo, vai nos tirando as forças, vai nos abatendo, porque não tem a manifestação da liberdade de sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Sim. Saia da casa da escravidão. Em nome de Rompa Jesus. com a escravidão. Entre no descanso de Deus. Aleluia. E Abraão, então, depois de gerar esse filho, ele percebe que ele fez aquilo e começa a dar problema. E Sara começa então a brigar com Agar e toda aquela história que você já sabe.
e manda embora, e depois o anjo traz de volta e vira aquele rolo. E aí depois sim, Abraão e Sara, então, eles percebem que eles têm que se aquietar. E eles ficam ali esperando, eles recebem a visitação do anjo, e Sara ri, e Abraão confronta ela, ela fala, não ri, fala, você riu, Deus, porque eu sei com que eu estava... Hã? Deus que confronta Sara. Deus confrontou Sara assim, você não riu, você riu, É, eu vi você rindo. E aí o que acontece? Acontece que no mundo espiritual, às vezes acontece, nós recebemos dentro de uma promessa. E quando chega um momento de se cumprir, aquilo ainda está tão longe para nós, nós estamos tão presos na circunstância, estamos tão presos na nossa alma, estamos tão olhando para nós mesmos, que nós rimos. verdade. O que nos resta é rir, fala, Senhor, eu vou ter que rir, porque não tem mais jeito. Eu não menstruo mais. Será que o senhor não está enxergando isso? Que a única forma de eu gerar um filho é através da menstruação? O meu esposo não tem mais ereção. Será que o senhor não enxerga isso? E nós queremos enxergar, então, mais do que Deus. É Nós verdade. passamos a olhar dentro da promessa. Parece que Deus, então, ele foi até um ponto e agora ele se perdeu. É, Ele falou algo que é impossível de se cumprir, ele falou algo que não tem mais como ele fazer, ele se perdeu dentro do ambiente espiritual e ele está insistindo nesse assunto ainda. E você está falando, Deus, para de me enganar, não preciso mais falar nada, eu sei que acabou. é, Eu estou dando risada, mas de desespero, de nervoso, de aflita, porque o Senhor insiste nesse assunto, isso não vai acontecer. Existem coisas na nossa vida que Deus tem insistido no assunto porque vai acontecer. é, E às vezes a gente está rindo de desespero, às vezes a gente está chorando de angústia e fala: Meu Deus do céu, o senhor está falando isso ainda, não tem mais jeito. Deus. Acabou, não tem mais para onde eu ir, não tem mais o que fazer. Olha minha vida financeira, olha minha vida no casamento, sentimental, acabou, morreu tudo, não sinto mais nada por esse homem, eu não sinto mais nada por essa mulher, ele está cada vez mais distante, a voz me irrita, a presença me irrita, qualquer gesto me irrita, qualquer manifestação, Deus não dá, para de falar em restauração de casamento, mas Deus quer restaurar o teu casamento. Sim. A minha empresa, pai, eu estou falido, acabou. Olha para isso aqui, olha quanto eu estou devendo. Acabou, eu estou falando, eu vou restaurar. É, Jesus. Eu vou fazer acontecer alguma coisa. Sua vida física, sua saúde, Deus, eu estou morrendo. Essa doença é para a morte. Está aqui o laudo do médico, o outro exame, mais outro, e mais outro. E começamos a apresentar diante de Deus todas as nossas causas desfavoráveis para desbancarmos a promessa. Para falarmos, Senhor, não dá. Entenda o que eu estou entendendo. O senhor está muito longe, o senhor está aí no céu, e o que o senhor vê daí é muito bonito, mas aqui na terra a coisa é feia, e o que eu estou vendo é morte e destruição. Eu vou morrer, eu É, vou Jesus. quebrar, meu casamento acabou, meu filho não tem mais jeito, eu É, não vou gerar mais nada. sim. Para com isso. Existia uma época na minha vida que Deus usava tanta gente para falar comigo, mas tanta gente, que um dia eu falei para Deus assim, falei, por favor, Meu Deus. para de falar comigo. Meu Deus. Eu não Senhor. aguento mais. Em cada igreja que eu vou, um vai falar uma coisa, ele vai falar: para! Eu quero algo palpável. É, Eu quero algo que eu possa tocar. E Deus estava me dando algo palpável. Só que eu era ignorante. Deus estava me liberando uma palavra, uma promessa. Estava fazendo um caminho profético na minha vida. E Deus parou de falar comigo por um tempo. verdade. Infelizmente. Mas muitas coisas, algumas não, mas muitas coisas que Deus tinha falado e que eu falei para ele com todo respeito, cala a boca. Meu Deus. Muitas daquelas palavras se cumpriram e estão se cumprindo na minha vida até hoje, É, Jesus. mas eu não entendi aquilo. A minha dor era tanta, a minha circunstância era tão desfavorável, eu falava, Deus, para, por favor, faz alguma coisa que eu possa tocar, eu preciso sair dessa situação, eu não aguento mais. É, Deus. Então, quando estamos sem discernimento espiritual, quando estamos sem a presença da manifestação de Deus, as promessas, aquilo que Deus fala, a voz de Deus, ela ecoa tão distante, ela é algo tão surreal, tão impossível, tão inalcançável, que você fala, Deus, por favor, por favor. Nós chegamos naquele ponto daquela mulher que falou para Eliseu, não engane a tua serva. É, Não verdade. precisa fazer isso. Eu fiz aqui uma casa para você, um quartinho.
Cara, tá tudo bem, vamos continuar assim. Quando você passar aqui, vai ter comida, vai ter pão, você vai fazer a obra, mas não me engano. Então eu estava falando isso para Deus, Deus, para de me enganar, para de colocar um docinho na minha boca, eu vou continuar caminhando. Mas por favor, fica quieto. É, Jesus. Então talvez nós estejamos nesse lugar hoje, nesse ambiente, onde Abraão e Sara estavam ali, e eu vou fazer, eu vou acontecer, e Sara rico, porque ela estava aflita. É, Deus. Ela falava, Deus, eu preciso de um nenê no colo. Eu preciso de ouvir um choro. Eu preciso de algo palpável. Ela queria alguém Meu Deus. mamando nos seus seios. Ela queria algo que ela pudesse pegar. Ela queria sentir o calor da bênção. Ela queria sentir ali nos seus braços. Ela queria que o seu ouvido ouvisse aquele choro. Mas isso já estava pronto no reino espiritual. Se Sara tivesse se entregado realmente a isso que Deus falou com ela, se nós nos entregarmos, nós vamos ouvir o choro. Nós vamos nos sentir sugados já pelo nosso filho. Mas nós estamos ainda muito presos na ausência do sangue de Jesus Cristo. E é o sangue que faz toda a diferença. E é o sangue que opera a nosso favor para estabelecer aquilo que Deus tem para fazer. Não adianta colocar aquilo que você tem em mãos para funcionar, para fazer cumprir uma promessa, porque isso não vai acontecer. E agora nós vamos entrar no sangue, naquilo que o sangue fez, naquilo que o sangue operou. E por que precisava ser essa visitação do sangue? Por que precisava ser tão profunda a visitação do sangue? Porque o sangue só de Abraão e Sara não seria suficiente. Porque Deus permitiu que chegasse ao fim dos dois. É verdade, Jesus. Acabou Abraão e acabou Sara. Vocês estão acabados? Agora eu opero. É verdade. Acabou para você, irmã? Agora eu vou operar. Acabou para tua casa? Você continua crendo contra a esperança? Agora é a hora. Aleluia. Não tem mais jeito? Fim de papo, agora vai ser toda minha, agora foi eu que fiz, agora eu vou fazer. Porque às vezes também tem um restinho de esperança, um restinho de coisa que você fala, não, mas na verdade foi Deus. Mas eu tinha um. Foi Deus e acabou. É, Sempre que nós quisermos tocar num pouquinho da glória, Deus vai segurar. Deus. Porque Ele não vai deixar você pecar. Ele vai segurar até você entender. Não tinha jeito. É Deus. É totalmente Deus. E Abraão e Sara então foram levados para um lugar espiritual onde não tinha mais jeito. Um corpo amortecido e uma mulher sem menstruação. Sim. Aí, na grande misericórdia de Deus, para cumprir a promessa de gerar multidões, eu vejo a maior manifestação do sangue de Jesus Cristo no Velho Testamento. É, Deus. E Jesus então visita Abraão com o sangue dele e visita Sara com o sangue dele, para que Sara menstruasse, porque menstruação é sangue, e para que Abraão tivesse ereção, porque a ereção também vem através do sangue. A maior manifestação de sangue no Velho Testamento, para mim, é essa visitação sobre Abraão e Sara. Era o sangue de Jesus, puro, genuíno, falando, cara, agora vocês vão gerar através do meu sangue, porque o meu sangue tem vida, e só o meu sangue tem a propriedade de gerar multidão. No teu sangue você gerou Ismael, gerou um problema, gerou uma dificuldade, mas no meu sangue vocês vão cumprir a promessa de Deus, vão desfrutar da promessa de Deus e vão gerar uma multidão. Aleluia. Então, quando Deus coloca o sangue dele, quando Jesus coloca o sangue dele ali em atividade, e Abraão e Sara então geram Isaac, geram aquele motivo de riso, e chega então no colo de Sara, aquele menino, onde ela ria, não mais chorava. É, Deus vai transformar esse riso, esse choro da incredulidade, sim. num riso da presença. Aleluia. Deus vai arrancar esse choro, onde ele teve que nos repreender e falar: você riu sim, mas ainda assim eu vou colocar um motivo de riso no teu braço. Aleluia, Jesus. Ainda assim eu vou honrar o teu choro de desespero, de incredulidade, de ausência da minha presença, e eu vou colocar um Isaac no teu braço. Você vai rir com a tua vitória. Aleluia. E eu vou cumprir em você o que eu tenho dito, porque o meu sangue vai operar através da tua vida. Aleluia. E o sangue de Jesus, então, opera através de Abraão e através de Sara. E traz para eles a presença da vida. Traz para eles ali Isaac, que é o começo de tudo. E que vai gerar, então, essa multidão. Tudo na nossa vida, que nós tivermos uma promessa muito grande, de um gerar fora do natural, nós vamos precisar do sangue. É verdade. Tudo na nossa vida, assim, ó, vou fazer uma coisa, é o sangue. É. Tudo na nossa vida que vai gerar uma multidão, vai gerar uma nação, vai ser algo extraordinário, é o sangue. Deus vai nos tirar dessa coisa natural. Eu e a minha esposa, nós conseguimos gerar até aqui, beleza, em Deus, claro. Mas agora é um negócio
muito grande é o sangue. É o Porque nós precisamos desse sangue para ataque e para defesa. Sim. Quando aquele adversário olhava aquela multidão que ia ser gerada através de Isaac, tinha uma marca do sangue de Cristo. Tinha um Aleluia. DNA operando ali naquela nação, que opera até hoje, faz esse povo ser diferenciado. Sim. O sangue de Jesus está operando nesse povo até agora. Por isso eles têm resistido tudo que eles têm resistido. Existe uma marca a mais do que um sangue humano, do que um gerar natural dado ao homem e à mulher. Existe uma marca de Deus. Eu preciso colocar uma marca no meu povo. E Aleluia. essa multidão será gerada através do meu sangue, porque nós precisamos de uma vida mais forte. Aleluia. Por isso as pessoas olham para a geração de Isaac e falam, mas como esses caras aguentam? Como que eles vão até agora? Como que eles geram tudo isso? Porque existe uma marca maior. Aleluia. Ainda que muitos não creiam, mas o sangue de Jesus está operando ali. É, Ainda que muitos daquela descendência não receberam a Cristo, mas existe a marca de Deus ali. Existe uma marca de Deus a mais do que tem em nós. Há um DNA desse sangue, Sim. falando a favor desse povo até hoje, É, Deus. e vai falar até o final, porque eles vão precisar desse sangue. Sim. Não é só gerar uma multidão, mas é gerar uma multidão forte. Não é só gerar uma nação, mas é gerar uma nação forte, robustecida, com a presença de Deus, com o sangue, com o DNA, com a genética, com aquilo que é realmente vida e vida com abundância. Sim. Quando a morte se levanta, ela olha e ela se depara e fala, tem algo a mais aqui. Tem algo diferente aqui. Tem uma presença de glória que nós não conseguimos suportar. Não são pessoas normais. Viram pessoas celestiais, viram pessoas com a presença da glória, com um peso muito maior. Sim. Então, aquilo que Deus está operando através da minha vida e da tua vida, que o sangue está operando, é porque nós precisamos de uma glória maior. Sim. Deus está nos levando a esse lugar, muitas vezes, de dependência, de fracasso, de não dar certo, da promessa parece que nunca vai se cumprir, porque quando gerar, será através do sangue, será uma marca muito maior. Sim. Porque nós vamos precisar desse sangue. Não é só porque é um milagre através do sangue. Ah, tá bom, uma ereção, uma menstruação, o sangue já acabou por aí. Não, não acabou por aí. Aí era o começo de tudo. Aí era o carimbo eterno de Deus. É aqui que vocês vão andar. Esse sangue vai falar a favor de vocês no reino espiritual, até o final de tudo. Deus precisava colocar o sangue dele em atividade. Sim. O sangue de Jesus Cristo em atividade. E existem áreas da nossa vida que somente através do sangue de Jesus Cristo nós vamos gerar, porque nós vamos precisar disso lá na frente. Nós vamos precisar dessa marca incondicional e restrita da glória, da presença, do peso, Sim. do carimbo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. É um passaporte para avançarmos lugares que outras pessoas, outras nações não vão entrar. Sim. Essa nação tem uma marca que elas entram onde outras nações não vão entrar. Elas resistem coisas que outras nações não vão resistir. Sim. Porque tem um carimbo, tem uma marca, tem um sangue, tem um poder, tem um manifestar de Deus totalmente diferenciado. Aleluia, Jesus. Diferente do que era Ismael. Era o mesmo pai, mas não era o mesmo sangue. Aleluia, Jesus. Era o mesmo pai, mas não tinha a promessa. Era o mesmo pai, mas não tinha a mesma manifestação. Estava longe da manifestação de Deus. Sim. O pai conseguiu gerar, nós conseguimos gerar muitas coisas. Mas ou geramos problemas, ou geramos coisas bem limitadas. Sim. Mas dentro da casa do sangue, dentro da manifestação do sangue, da frequência do sangue, da atmosfera do sangue, nós vamos conseguir gerar algo que seria impossível. Entenda que o sangue gera o impossível. Aleluia. Entenda que no sangue de Jesus Cristo há uma vida tão forte, há uma presença de vida tão forte que a vida está no sangue, mas é o sangue de Jesus que nós estamos falando. Ele já é o autor da vida e nós estamos agora lançando mão do autor da vida junto com o seu sangue. Então nós estamos turbinando a potencialização da vida. Aleluia. Nós estamos colocando a vida num turbo, nós estamos colocando a vida realmente para aumentar os cavalos, como se fosse um motor, aumenta, turbina. Jesus está falando assim: eu sou o autor da vida, eu libero vida com vocês e vida com abundância. Além da vida natural, ainda tem o meu sangue. Vai. Aleluia, Jesus. Gera nações, gera multidão, saia do cativeiro, vença essas barreiras. Se coloque agora num lugar onde realmente você vai alcançar aquilo que você tem da parte do Senhor. Aleluia. E passada todas essas coisas, chega uma hora que Deus chega e fala para Abraão: por gentileza, entrega a manifestação do sangue na minha mão. É, Deus. Leva um motivo de riso, sacrifica. Entrega o teu filho, o teu único filho. Abraão já tinha Ismael, mas aos olhos de Deus era o único filho. Deus estava desprezando Ismael, mas Deus tinha compromisso com o filho da promessa. É. Deus estava falando: Abraão, para mim,
O filho da promessa é o teu único. É, Jesus. É quem está ligado com você e comigo. Nós temos um pacto. Deus de pactos. É, Deus Tem tremendo. uma presença minha nesse filho. E eu preciso dele. Aleluia. Oferece. Depois de nós gerarmos tudo isso, depois de nós passarmos por todo esse processo de crer contra a esperança, de lutar, de fazer a besteira de gerar fora da promessa, depois Deus conserta tudo. Chegará um ponto na nossa vida assim, agora me entrega. Agora sacrifica. Ficou muito importante para vocês. É, Está muito grande dentro do teu coração esse Isaac. Eu preciso devolver a marca do cordeiro. sim. Eu preciso colocar de novo, eu preciso fazer com que a tua memória seja despertada por mim. Aleluia. E Abraão então pega o seu filho, capítulo 22, eu creio, de Gênesis, se não me engano, e sobe. E ele leva ali fogo, leva lenha, ele leva tudo que tem que levar, alguns empregados, ele vai subindo. E no meio do caminho, o menino fala para ele assim: pai, cadê o sacrifício? É, Deus proverá para si o cordeiro. Jesus. Vamos lá, filho. Preciso fazer isso. Existe área da nossa vida, em momentos nós vamos ter que fazer isso. E vamos crer que Deus vai prover para ele, para si o cordeiro. E Aleluia. quando chega no pé do monte, depois você lê lá, ele fala para os servos dele: fiquem aqui, eu e o menino subiremos e voltaremos. Aleluia. Existia algo dentro de Abraão, uma revelação, um entendimento, uma fé, que ele ia subir com o menino e voltar com o menino. Eu não sei o que ele pensou, mas na fala dele, ele falou assim: voltaremos. E ele não estava nem mentindo e nem brincando. Ele sabia que o que Deus estava fazendo era algo fora daquilo que era o campo profético que ele estava inserido. Eu vou voltar com esse menino. Eu vou sacrificar, ele vai ressuscitar. Eu não sei o que ele pensou. Eu só sei que nós temos que pensar o seguinte: Deus pediu essa promessa, mas isso aqui tem que funcionar ainda. Eu vou É. entregar. Mas entregue crendo que de alguma forma isso vai funcionar a teu favor. Entregue na obediência, mas entregue também na fé que isso vai voltar com você. Sim. Deus não quer arrancar de você, Deus quer encaixar isso em você. Deus Aleluia. quer fazer com que isso funcione à forma do sangue. Isaac estava perdendo a forma do sangue aos olhos de Abraão. E Sim. Abraão estava a ver de novo aquilo que foi feito na vida dele e na vida de Sara há alguns anos atrás. Às vezes, quando nós entramos no processo, as coisas começam a ficar mais tranquilas, a promessa se cumpriu e a gente tende a dar uma relaxadinha. É, Deus. E é preciso Deus dar uma sacudida. Falou, levanta, entrega, preciso fazer algumas coisas aí, relembra. É, Deus. E naquele momento de sacrifício, então, Abraão ouve uma voz: não mate o menino. É, Deus. E tem um cordeiro lá, enroscado pelo chifre. Está lá esperando. E quando ele levanta os olhos e vê, ele vê o sangue. Ele fala: foi aquele sangue que gerou. Aleluia. E Deus está falando: Abraão, respeita o sangue. É, Abraão, lembra do sangue. Você não podia fazer isso. Foi eu que fiz por você. Tenha intimidade com o sangue. Não despreze o sangue. Não se esqueça do sangue. Não se arrogue dessa conquista que você teve. E aí então Deus encerra o processo. E Abraão realmente volta para casa com o seu filho Isaac. Com agora uma marca, uma experiência nova. Deus estava renovando a aliança dele com Abraão. Olha, eu estou renovando a minha aliança com você. Eu estou colocando de novo o sangue para funcionar. sim. E para finalizar, depois de tudo isso acontecido, depois de Isaac casar, depois de tudo o que aconteceu, Sara morre. É, Deus tremendo. E existe um livro do apóstolo Davi Rebolo, que ele fala corpos transmissores de glória. E ele fala bastante de resquícios que ficam da presença de Deus. E eu creio nisso. E depois que Abraão faz tudo isso, depois que Sara morre, ter gerado Isaac, depois de um corpo amortecido, era uma coisa maravilhosa, estaria de bom tamanho. Mas Abraão casa-se de novo Sim. com uma mulher chamada Quetura. Sim. E se você for ler lá, Abraão teve ainda 6 filhos. Meu Deus. 6. Existe uma marca de Deus sobre a nossa vida.
Ficará um resquício em nós, depois da bênção principal, que Sim. nós vamos continuar gerando, porque o sangue de Jesus continuou operando através de Abraão até a sua morte. Sim, Ele gerou 6 filhos. sim, meu E Deus. mesmo que foi um por ano, ele ficou mais 6, 7 anos gerando. Deus. Pode ter sido gêmeos, trigêmeos, eu não sei, mas conjecturando. O bojo do negócio, o importante é nós entendermos que quando Deus estabelecer na minha vida e na tua vida uma movimentação do sangue, onde já não existia mais como gerar vida, e ele se estabelece assim: eu sou gerador de vida através de você, pelo meu sangue, isso vai ser para sempre. Aleluia. Essa marca não será mais removida de você. Isso ficará operando a teu favor, porque Abraão teve mais 6 filhos com que tu. Aleluia. Abraão continuou gerando, Abraão continuou fértil, Abraão continuou tendo ereção, Abraão continuou desfrutando daquela manifestação do sangue de Jesus para gerar mais filhos. Aleluia. Então nós vamos desfrutar dessa presença, nós vamos desfrutar desse sangue, nós vamos desfrutar dessa glória e vamos continuar gerando, vamos continuar gerando, vamos continuar gerando, porque Deus é que faz isso. É o sangue de Jesus que está operando a nosso favor. É o sangue de Jesus que está fazendo com que isso aconteça. Então, descanse no sangue. Aleluia. Desfrute do sangue. Aleluia. Creia no sangue, porque ele será responsável por você agora, para gerar o impossível e para que você continue gerando até você ir embora dessa terra. Aleluia, Jesus. Que esse sangue fale muito a favor das nossas vidas. Aleluia, Que nós Jesus. tomemos muito posse desse sangue, o sangue do umbral da porta, Aleluia. para executar os nossos adversários do passado e do futuro. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo para gerar um motivo de riso e trazer para nós a verdadeira realidade espiritual para sermos geradores de nações, de Aleluia. multidão. Tem uma marca sobre você, você vai gerar uma nação. Aleluia. Então você precisa de um sangue que tenha condições de fazer isso. Amém, Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. É isso aí. Graças a Deus por essa palavra, amém, amados? Então, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui para nós podermos encerrar essa semana. Essa semana nós falamos das autoridades não autorizadas, falamos a respeito também do poder do sangue de Jesus e agora foi trazido para a nossa vida prática. Como tomar essa posse desse sangue, como entrar nesse lugar espiritual. Então, eu creio, amados, que Abraão e Sara, eles foram visitados com o riso da incredulidade. Ambos riram. Abraão riu quando Deus fez a promessa para ele, em Gênesis 17, e depois Sara, Gênesis 18, riu também. Então, na verdade, havia risos de incredulidade dentro do coração deles. Abraão chegou a falar para Deus: viva para sempre na tua presença, Ismael. Deus teve que vir e falar para ele: eu não estou falando de Ismael. Só que, amados, eu gostaria de ressaltar que Gênesis 17, o Senhor se apresentou para Abraão e disse para ele: eu sou o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E El Shaddai, amados, né, essa raiz desse nome no hebraico quer dizer aquele de quem você pode sugar. E veja que o pastor estava falando que Sara queria que tivesse nos braços dela alguém que sugasse dela a sua energia, a sua vida, o seu leite, aquela nutrição, aquela provisão de vida que estaria ali dentro dela. E o nosso Deus se apresentou dessa maneira, se apresentou como aquele de quem eles poderiam sugar a vida, sugar o sangue, sugar o DNA, a genética de Deus estava à disposição de Abraão e Sara. Se você perceber ali, foi em Gênesis 17 e depois Gênesis 18 que Deus muda o nome, em primeiro lugar de Abraão, não, Gênesis 17 mesmo, no 15, versículo 15, ele muda o nome de Sarai para Sara. E Abrão, ele muda para Abraão. Nas duas vertentes, amados, nesses dois nomes dos quais ele muda com uma letra do alfabeto hebraico. É uma letra chamada He, é um H-E. Ele coloca lá o H no nome de Abraão, Abraham. E Sara, ele coloca Sará, o H está no final. Ele tira o nome princesa, que se eu não me engano é Sarai, não vou afirmar porque eu não me lembro direito, eu até pesquisei Sara, não me lembrei de pesquisar Sarai, eu não me lembro agora do que significa. Mas, na verdade, Deus estava mudando o DNA, a identidade deles. E é exatamente isso que Deus precisa fazer em nós. Nós estamos aprendendo as realidades espirituais que estão disponíveis para a nossa vida. Deus se apresentou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, do qual você pode sugar. Por que se apresentou dessa maneira? O Deus Todo-Poderoso, para que eles já soubessem que as impossibilidades deles, desse casal, amortecidos e sem menstruação, não era problema nenhum para Deus. Ele estava falando:
O Deus Todo-Poderoso. Sim, princesa. Obrigada, irmã Elaine Souza. Então, em nome de Jesus, amados, nós precisamos começar a entender que Deus tem promessa para nós e elas estão disponíveis através da palavra que Deus nos dá, através da promessa que Deus fez. Ele mudou ali, e essa letra R, o símbolo dela, dentro da escrita hebraica, é uma porta, é uma janela, é uma porta, assim, é um lugar no qual você pode passar. E Deus estava falando: olha, eu vou colocar uma passagem entre vocês. E quem é a porta no Novo Testamento? É Cristo vivo. Então Deus estava falando exatamente de Jesus. Ele estava falando para Abraão e Sara: eu estou colocando o meu DNA em vocês. E a partir do meu DNA, quando eu liberar o Cristo vivo dentro de vocês, vocês vão gerar. Porque vocês não podem gerar na incredulidade, no risco da incredulidade, na natureza de vocês. Tá, Abraão, você produz filho com Agar, mas essa não é a pessoa a qual eu separei, eu destinei para um chamado profético. Eu escolhi Sara, e dentro dela eu mudo o DNA dela, eu mudo a identidade dela, que quer dizer o nome. Quando Deus muda o nome, está mudando a nossa identidade espiritual. Então, nós precisamos tomar posse dessas realidades que Deus está trazendo para nós. Amados, na parte que falamos a respeito do sangue de Jesus, veja que eu coloquei lá João 17, 22, o doxa de Deus, a opinião de Deus, a manifestação do que Deus diz a nosso respeito. Hoje, quando fomos fazer a intercessão na parte da manhã, o Senhor me fez lembrar novamente de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde Deus vem falando: nação santa, geração eleita, povo exclusivo, de propriedade de Deus, sacerdócio real. Antes de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós precisamos saber quem somos. E Deus, antes de falar das virtudes dele, nós começarmos a proclamarmos as virtudes dele, Deus precisa trazer um acerto na nossa identidade. Então ele começa a proclamar quem nós somos. Vocês são uma geração eleita, vocês são um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo qual eu adquiri, e não foi por ouro nem prata, foi pelo meu sangue. Que sangue que é esse? Primeiro lugar, lá em Abraão. Então, em Abraão, há toda uma manifestação, há uma linha profética, há um DNA profético, por isso ele é o pai da fé, porque a fé, ela é de propriedade exclusiva de Deus, ela é santíssima. Amados, às vezes o mundano fala: eu tenho fé. Não, amados, o mundano tem poder de crer. Quem tem fé verdadeira é aquele que é o filho de Deus, aqueles que são filhos de Deus, o povo de Deus. Esse temos fé, porque a fé é santíssima. E ela vem de uma linhagem chamada abraâmica. E Deus estabelece essa aliança em Abraão e depois ele manifesta em Cristo vivo, recolhendo todo o sangue que foi colocado ali nos lombos de Abraão. Então, amados, nós precisamos entender essa manifestação do sangue de Jesus. Precisamos entender que Deus quer dar uma opinião a nosso respeito e nós ficarmos com essa opinião. Às vezes passamos por guerra, por luta, porque, como eu falei, a nossa alma é muito cheia de nuances e Deus precisa ir tirando os nossos lugares de cativeiro. Deus vai tratar com motivações. Hoje mesmo o Senhor estava me trazendo uma revelação daquilo que às vezes existe dentro da nossa alma, que são motivações e intenções. E eu precisaria estudar um pouco mais para ajudar a termos uma intercessão, uma libertação mais poderosa, quando tratarmos as motivações, os propósitos do nosso coração, baseado no sangue de Jesus, porque ele vai nos discernir através das nossas motivações. As motivações que temos, às vezes, nos cativa em lugares abismais. Então, o Senhor estava falando todas essas coisas, mas o que Deus quer que nós entendamos, amados, é o poder e o recurso que há no sangue de Jesus. Há muito recurso no sangue de Jesus. Ele quis criar uma nação para ele, um povo de sacerdócio real. E o que ele precisou fazer? Ele precisou modificar uma linhagem. Gênesis 17, a modificação da linhagem. Uma identidade visitada com o rei de Deus, com o H de Deus, com o fôlego de Deus, com a porta de Deus, que é o Cristo vivo, com a marca de Deus, como o pastor Alexandre falou. Mas, e aí, depois dessa manifestação, ele começa a chamar uma geração em cima dessa manifestação. Abraão, pai da fé, então todos quantos se manifestam como Abraão se manifestou cheios de fé, eu posso chamá-los de meus filhos. Você entende o que Deus está falando? Primeiro, uma palavra profética nas regiões espirituais. Depois, isso é atualizado através da manifestação do sangue de Jesus na vida de Abraão e de Sara. E é desse povo que nós viemos. É dessa manifestação, uma manifestação de fé. Deus arrancou o riso da incredulidade. Hoje, amados, enquanto meu esposo estava pregando, estava clamando a Deus: Senhor, arranca de nós o riso da incredulidade. Arranca de nós essa manifestação tão triste da carnalidade, onde tu falas e nós preferimos a opinião do adversário.
Arranca de nós esse circunstancial, a argumentação da circunstância, porque a tua circunstância, a minha circunstância, ela vai argumentar. Ah, irmã, pastora, o que isso tem a ver com intercessão? Tem a ver que a intercessão, ela muda os lugares espirituais nos quais nós estamos inseridos. Porque Deus, ele teve que providenciar uma mudança do lugar espiritual, o qual Abraão e Sara estavam inseridos. E nós hoje, no poder dessa revelação que há nessa palavra, a palavra do sangue, Gênesis 17, Gênesis 18, nós podemos entrar e começar a falar para Deus, Deus, o teu sangue tem poder. Tu levantaste a vida de Abraão e Sara numa conjunção do sangue do Cristo vivo para gerar algo cheio de fé, para gerar um motivo de riso. Então eu entro nessa fiação e eu vou estabelecer juízo através do sangue de Jesus Cristo, para que esse ventre amortecido, ele venha a gerar novamente, para que esse ventre sem menstruação venha gerar novamente vida cheia da fé que o Senhor estabeleceu para nós. Isso tem a ver com a intercessão. Amados, Deus me fez lembrar que, a respeito de autoridade não autorizada, veja Moisés, Deus o chamou, você vai ser libertador. E Moisés, com 40 anos, executa juízo na força do seu braço. Ele estava autorizado por Deus para executar juízo. Era verdadeiramente um libertador. Mas ele foi na força do braço. E o que ele fez? Ele matou um egípcio. Quando Deus queria executar juízo contra uma nação inteira. Às vezes, na força do nosso braço, na intercessão que vamos executar, amados, às vezes nós queremos executar juízo sobre uma experiência que estamos passando. E Deus está falando, está demorando, sabe por quê? Você vai ter que passar 40 anos lá comigo, desaprendendo o que você aprendeu, porque você ainda quer matar um egípcio, mas eu quero liberar o meu poder para matar um circunstancial inteiro. Eu quero decretar juízo sobre todas as potestades do ar que haviam naquele lugar. 10 potestades malignas atuando naquele lugar. E depois, eu creio que o Senhor revelou mesmo ao pastor Alexandre, meu esposo, a parte de uma perseguição. Às vezes Deus quer colocar a gente num lugar de emboscada diante dos olhos de Satanás para poder executar juízo naquilo que nos persegue tanto. Então, ainda que esteja vindo coisa tremenda, onde eu estava lendo lá o livro de Êxodo, nós vemos que a nuvem de glória sai da frente do Filho de Deus e vai lá para trás e fala, Jesus, que coisa tremenda. O Senhor estava atrapalhando os planos do adversário. Vamos perseguir, até levá-los, sim, eles, o adversário, a um lugar de morte eterna, para que o Egito não mais perseguisse o povo de Deus. Então, o Senhor está falando para nós, espere eu gerar. Espere que a medida da iniquidade dos teus adversários seja verdadeiramente cheia, a tampa, chega até a tampa e comece a transbordar. Aí eu vou executar juízo. E não é sobre uma raizinha só. Não é sobre um probleminha só na sua casa. Eu vou arrancar tudo de uma vez por todas. Vou executando juízo. E quando você vir, até a perseguição desses adversários acaba para sempre na sua vida. Você entende o que Deus está falando? Então fique dentro da tua autoridade. Autoridade autorizada. Aí quando Moisés foi, ele foi como libertador e executou o juízo até o final. Quando Moisés está lá, o povo chegando alvoroçado, Moisés, nós vamos correr, ele tinha para fazer sepultura para nós. Um povo apavorado. Um povo que já estava querendo contaminar toda a liderança de Moisés. Deus falou para ele, vocês clamam a mim? Diga ao meu povo que marcha. Então, Deus vai trazer para nós essa movimentação, esse caminho perfeito do sangue de Jesus, ali diante dos adversários do Mar Vermelho, o povo passando a pé enxuto, correndo ali para a sua libertação. E Deus, no dia seguinte, ele passou uma noite inteira abrindo o Mar Vermelho, depois passou uma noite inteira fechando o Mar Vermelho, porque foi no dia seguinte que o Mar Vermelho foi fechado. O Espírito Santo na frente, soprando. O vento do Espírito está abrindo caminho para você e para mim. E esse vento, amados, precisa vir através da palavra profética que nós, intercessores, pastores, mestres, onde Deus nos mandar atuar e sai da nossa boca, nós precisamos permitir que o fôlego de vida comece a entrar nesses lugares onde nós olhamos e falamos, não tem saída, como foi falado, tem saída, porque Deus vai nos dar. Diga ao povo de Israel que marche, pega a tua bagagem e comece a caminhar pelo caminho vivo, um novo e vivo caminho chamado sangue de Jesus Cristo. Cruz do Calvário, sacrifício do Cristo vivo. Nós vamos trilhando esse caminho, temos um sumo sacerdote qual se compadece das nossas fraquezas, nos fortalecemos na força do nosso Deus e no poder dele. E aí vamos executando o juízo. Somos libertadores, sim, amados. Precisamos de uma marca. O Senhor falou quem somos. Vocês são sacerdócio real. Então nós precisamos permitir que Deus fale conosco a respeito daquilo que somos verdadeiramente. Não numa falsa humildade. Ai, eu não sou nada. Não. Nós não somos nada, verdadeiramente. Mas se o poder de Deus está dentro de nós, verdadeiramente, nós somos manifestações do Filho de Deus na terra. Somos portais de glória de Deus na terra. E precisamos executar sem juízo, porque Deus, amado, não vai usar nenhuma outra coisa a não ser as nossas vidas. Somos nós os portadores da glória de Deus Altíssimo.
Ele pode executar juízo através da natureza? Pode. Ele pode fazer muitas coisas, amados, mas proclamar a palavra, nem aos anjos do Senhor deu esse poder. Os anjos queriam anunciar a palavra de Deus, falou, isso está a cargo da minha imagem, da minha semelhança, e eu vou tratando com eles. Eu vou movendo eles. Eu vou colocando a minha marca de vida neles. Eu vou colocando a marca do meu sangue neles. E conforme eles vão caminhando, eu vou liberando. E quando eles virem, já estão libertos. Já estão no lugar de conquista. Já estão nos lugares onde eles vão me adorar. Amados, o Senhor, o propósito de Deus, Moisés sempre falou isso para Faraó. Dá-nos 3 dias para irmos, caminho de 3 dias para irmos adorar o nosso Deus. Era um caminho de cruz, era um caminho sem volta para o Egito. E Faraó endurecido e com o seu próprio coração soberbo, depois Deus endureceu o coração dele para que nele, em Faraó, ele fosse glorificado. Mas o propósito de Deus é que o povo saísse para adorá-lo. E nós estamos no tempo da adoração, a tribo de Judá. Esse é o tempo de Judá, amados. E o apóstolo falou que Judá tem uma raiz de algo que aquilo que é lançado, é prostrado em adoração, em louvor diante do Senhor. Então, nessa temporada, na primavera de Deus, o Senhor está chamando o seu exército para entender a respeito do sangue e o poder da palavra profética que sai da nossa boca. Quando nos apresentamos diante de Deus e permitimos que Deus estabeleça o seu fôlego em nós, a sua porta em nós, o portal eterno do Cristo vivo nas nossas vidas. Amados, a letra R é a 5ª letra. 5 fala de ministérios. Deus está falando, eu encaixo você dentro do meu ministério, eu vou fazer você frutífero. Então, nós precisamos assumir essas realidades espirituais. É fácil? Não, não é, porque a carne levanta e estriba. Os nossos pensamentos levantam e estribam. Não, eu não posso, eu não vou. Olha a circunstância, como já foi falado. Mas o Senhor está falando, eu vou silenciar o motivo de riso. O riso da incredulidade. Eu vou silenciar o motivo, o argumento daquilo que vocês apresentam diante de mim como vocês fossem incompetentes. Porque a minha competência está dentro de você pelo meu sangue. Vamos tomar posse disso, amados. Vamos encerrar essa semana com essa palavra cheia da virtude de Deus. Semana que vem vamos começar a falar da graça, depois do nome, as autoridades que Deus nos deu, as ferramentas, os recursos que Deus nos deu. Não mais uma autoridade não autorizada, mas as autorizações dos recursos de Deus que vêm para nós, os quais nós podemos dar. Autoridade do nome de Jesus, do perdão de Deus, a graça de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a autoridade do louvor, a autoridade dos tempos, das estações. Essas coisas todas vamos falar. E depois vamos ter um tempo de intercessão prática, as armas de guerra que Deus nos deu. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, querido, saia essa semana, entre no Shabat de Deus, com esse descanso. O meu Deus é por mim. E eu vou descobrir os propósitos eternos daquilo que Ele tem para a minha vida. E eu agradeço a atenção de cada uma de vocês, cada um de vocês. E que o nome de Jesus seja exaltado na nossa vida. Ele é digno. Ele é digno de tomar o livro. Ele é digno de romper os selos. Ele foi morto e ele comprou para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, através da fé que temos nele. É o sangue de Jesus que faz diferença na nossa vida. Nascemos não mais da carne, da vontade dos nossos pais, mas nós nascemos da fé que Ele operou em nós através da graça. Então, amados, em nome de Jesus, vamos tomar posse. Amém? Vamos tomar posse do sangue, vamos tomar posse da autoridade que Deus nos deu e vamos ficar no limite da autoridade a qual Deus constituiu para que cada um andássemos nela. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Graças a Deus por essa palavra, a palavra que foi falada antes a respeito dos umbrais do Senhor, daquilo que o Senhor fez para as nossas vidas através do sangue de Jesus. Tome posse dessas palavras. Peça para Deus, Senhor, são realidades espirituais, as quais eu preciso viver dentro delas. Não podem estar distante de mim, mas precisam estar dentro delas. Eu preciso estar dentro dela. Amém? Deus quer fazer nas nossas vidas o sugar dele. E aí sim, com o nosso motivo de riso, nos braços, ele, primeiro sugamos dele, o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, de quem podemos sugar. E depois nós seremos aqueles que são os que alimentam os motivos de riso. E aí sim, o riso da fé. Amém? Nós seremos aquele que alimenta os milagres de Deus. Amém? Em nome de Jesus, então vamos orar. Em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti esta palavra, Pai. Pai querido, obrigada pelas revelações que tu trouxeste para nós, Senhor. Elas são espírito e vida, porque tu disseste, as minhas palavras são espírito e vida. Então, trata conosco, Senhor, de acordo com essas palavras. Nós queremos que a tua opinião a nosso respeito, ela prevaleça, Pai. A tua luz prevaleça contra as nossas trevas, Pai. E nenhum outro argumento, como Sara e Abraão, Senhor, tinha para apresentar diante de ti, ó Rei da Glória.
e eles foram tocados pela tua glória, Pai. Sim. E Sara passou a ser mãe de multidões, ela passou a ser uma mulher soberana nas multidões as quais ela gerou através de Isaac, papai. E Abraão deixou de ser um pai exaltado para ser pai de multidões. O Senhor alinhou o casamento deles, o Senhor alinhou os propósitos deles, não uma Agar, não uma egípcia, não uma escrava, não a carne trabalhando a favor da geração daquilo que não era filho da promessa. Mas, Senhor, o Senhor trabalhou, nivelou, ó Rei da Glória, o poder de ambos, ó Deus, para que, ombreados, eles gerassem o filho da promessa. Então, papai, há casamentos aqui que precisam ser ombreados, papai. Há manifestações aqui que precisam ser colocadas no lugar. O desnível precisa acabar, Senhor. Então, em nome de Jesus, através desse sacrifício, através desse sangue, o qual começamos desde segunda-feira a ministrar, papai, falamos a respeito da autoridade, Senhor, guarda-nos o limite da autoridade que tu nos deste, para que não entremos em guerras as quais o Senhor não chamou. Tenha misericórdia de nós, pelo teu Espírito Santo, alerta-nos, em nome de Jesus, pela tua palavra, alerta-nos e nos guarda debaixo da tua potente mão, porque tu tens compromisso com aquilo que tu nos mandas fazer, ó Deus. Ajuda-nos a não alargarmos o espaço da nossa tenda, sem o Senhor ter comandado, papai. Em nome de Jesus, ó Deus, seja, ó papai, muito claro conosco, que se preciso for, ó Rei da Glória, dentro da nossa, às vezes, imaturidade espiritual, desenha para nós, Pai. Por favor, Senhor, não nos permita ser pegos, ó Rei da Glória, em lugares onde o Senhor não está, onde a cruz não cobriu, não nos guardou, Senhor, e vamos estar na frente da cruz ao invés de atrás da cruz. Nos ajuda, Pai. Por favor, Senhor, e faça com que essas realidades espirituais tão maravilhosas que tu deste, ó Rei da Glória, em ministrações para as nossas vidas, sejam realidades para nós, Senhor. Sejam verdades para nós, e assim essas verdades nos libertem, ó Deus. Nós decretamos, ó Rei da Glória, um tempo de descanso para o teu povo, onde entraremos nas obras consumadas do Cordeiro na cruz do Calvário, onde ele disse, está consumado, e nós concordamos com o Cordeiro, e os nossos lugares mais profundos de prisão receberão o poder de descanso, o poder da luz de Deus, do sangue de Jesus que vai entrando, a vida de Deus que vai entrando e vai eliminando aquilo que não provém de ti. Sabemos que tudo é processual, mas essas verdades crescerão como um fermento poderoso dentro de nós, ó Rei da Glória, e nós veremos a manifestação do reino de Deus em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, cada ouvido que tem se levantado para ouvir a tua palavra. Que os ouvidos, ó Rei da Glória, de contaminação, os ouvidos, ó Deus, que foram bloqueados para com as águas da morte, ó Pai querido, se opor à tua palavra, que eles sejam secados. Em nome de Jesus, e as realidades espirituais da tua palavra entrem, penetrem e se transformem, ó Pai querido, em lugares de glória para ti, lugares seguros para o teu povo. Tu és o nosso Deus. E à sombra das tuas palavras, nós queremos que a nossa alma descanse. Em nome de Jesus. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, shalom, amém, Deus abençoe, bom final de semana, até segunda. Amém. Vamos que vamos. Até segunda, para a glória de Deus. Amém? Por favor, orem por nós. Amém? Nós precisamos sempre. Deus abençoe. Shalom, shalom. Bom descanso. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.